Oi pessoal, bom dia. Estou aqui para expor um pouco do meu, um pouco do que eu penso, do que eu tenho aprendido, do que eu acho, né? Ah, então é assim, vou logo ao ponto, ao assunto. Você acreditar hoje no globo, você acreditar na ciência de hoje, né, no que a ciência diz, você está, você estará também discordando em muita coisa da Bíblia. Porque a ciência em que nós vivemos hoje, a ciência a qual dos dias de hoje, ela tem um grande problema com a palavra do Senhor. Em uma grande parte ela discorda com aquilo que a Bíblia diz. Então, quando você prega na igreja, quando você faz assim, diz que acredita em Deus e tal, e aquilo, isso e tudo, mas quando você acredita no globo, você está discordando de tudo, você está discordando, desacreditando em muita coisa que aconteceu. Porque, veja bem, ah, você acreditar no globo é o seguinte: a Bíblia diz que o Sol e a Lua parou, mas para a ciência isso nunca existiu. Para a ciência diz que a Terra, quem gira é a Terra e o Sol e a Lua ficam parados. Então ela diz que quem gira é a Terra gira e o Sol e a Lua ficam parados. Só que quando você vai lá na Bíblia, você vai passar por uma história relatando, em que eu vou ser mais preciso aqui, peço só um pouquinho de tempo. Essa história está relatada lá em Josué capítulo 10. Então você 10, Josué capítulo 10, lá no versículo 12 em diante ao 13, vai dizer: no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel. Aí o capítulo 13 vai dizer: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aizalon. E a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Aí você vai vir lá para o capítulo 14, o versículo 14 e vai dizer: o sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs, e nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu um homem, sem dúvida o Senhor luta por Israel. Então, você percebe que essa história está relatando um momento em que o sol e a lua parou. Só que para a ciência isso nunca existiu, porque a ciência hoje a qual nós damos... O papai quer jogar, o papai Oh. quer jogar. Ok, pessoal? Deu uma pausa, houve um pequeno problema aqui, eu estou voltando meio perdido do assunto que eu estava falando, mas vamos tentar dar continuidade. Eu estava falando a respeito do Sol e a Lua que parou. E mudando sobre esse assunto, então você acreditar no globo, você tem que acreditar em tudo que a ciência moderna diz e que certamente não concorda com a Bíblia. Veja bem, hoje você concorda que Davi matou Golias, um gigante. Hoje você concorda que Sansão era um homem que tinha uma força incrível, que matava 2.000 pessoas. Hoje você concorda, quando você lê a Bíblia e relata na Bíblia, Jesus curou um cego. E você diz: acredito, está na Bíblia. Você também acredita que uma jumenta falou. Você vai dizer porque está na Bíblia que a jumenta falou. Então eu acredito que está na Bíblia. Agora, quando essa história vai confrontar quando vai dizer que o sol e a lua parou, aí você vai dizer: opa, peraí. A ciência diz que jamais a lua e o sol giraram. São a terra que fica girando em torno e tal, aquilo tudo. E você está entendendo que é tipo assim: eu acredito em Deus até o ponto em que não discorda da ciência. A partir do momento em que a Bíblia discorda da ciência e a ciência diz que aquilo não existiu, até aí não vai.
Então, você que diz que fala a verdade ou tenta pregar a verdade, assim, como que você vai ter a certeza que você está falando a verdade se você não conhece não conhece a mentira? Tipo assim, com qual certeza, com qual convicção você tem que estar pregando a verdade se você não conhece a mentira? Ou quem te dá a certeza que você não está pregando uma verdade sobre uma mentira? Algum tempo atrás, eu era um globalista. Globalista, para você que ainda está entrando no assunto e não sabe, é um termo usado assim, tipo, para quem acredita na Terra um globo, para quem acredita que estamos navegando no espaço, girando a mil e não sei quantos quilômetros por hora, o Sol, todo mundo piruetando e tal isso. Então, quando você acredita nisso, é taxado como globalista. Então, eu acreditava nisso, eu entrava na internet, pesquisava, fazia minhas pesquisas, porque eu gosto sempre, de fato, sempre de pequeno eu gostei dessa questão de estrelas, cosmo, supernova, eu viajava até nas estrelas que a ciência diz que eram maiores do que o Sol. O Sol é a estrela mais próxima da gente e tal, que é o nosso Sol, mas fora ela tem Antares, tem poxa, faz tempo que eu não ligo mais pra isso, eu me esqueci no momento, não lembro mais agora. Não lembro, assim, mas tipo assim, o Sol, a ciência diz que o Sol é a estrela mais próxima da gente. E assim vai sucessivamente, tudo isso que você vê no céu são estrelas, são sóis, entendeu? Enormes, sóis grandes, assim, segundo a ciência. Só que, veja bem, Jesus disse que as estrelas cairão sobre a terra. Se você for assim associar mesmo essas coisas assim com o globo hoje atualmente, como que pode isso? Porque a ciência a qual a gente foi doutrinado a acreditar, desde quando a gente lá da base da escola, aquilo tudo, o primeiro livro de ciência que a gente pegou, o primeiro raciocínio, quando a gente entra na escola, os primeiros raciocínios, vem um desenhozinho lá da Terra em um globo, então vem aquela coisa toda, aquela mitologia toda da Terra, então você é praticamente que forçado, instruído, doutrinado a acreditar nisso e você cresce. Então eu sei que é difícil eu te empurrar isso, eu tentar jogar um assunto desse quando você passou, hoje você tem o quê? 15, 20 anos, 27, 30 anos ou mais. Então vamos supor que você tenha 25 anos. Então você passou 25 anos da sua vida que de criança você aprendeu que a Terra é um globo, tu isso, aqui, tal, artigos, NASA manda homem para espaço, a NASA faz aquilo, a ciência diz isso. Então hoje de repente vem uma pessoa e começa a dizer isso, certamente eu entendo que você possa taxar de louco, maluco, tá ficando perturbado. Tudo bem, pessoal. Eu só cheguei a essa conclusão, e olha que eu era fanático pelo globo, eu só cheguei a essa conclusão porque um dia eu me permiti a estudar esse assunto da Terra plana. Assim, de estudar sempre foi assim, sempre eu gostei, assim, eu sou bastante chegado a estudar teorias, eu gosto de ouvir essas coisas, esses são assuntos que me interessam. Então, no meio dessas teorias, no meio desses documentários sobre o globo e tal, isso, eu vi uma pequena luz ali no fundo que apareceu algumas coisas sobre terra plana. E aí, na hora também eu taxei terra plana, estranhei e tal. Por curiosidade, cliquei no vídeo para saber, tipo, como que você vai dizer que uma coisa é mentira sem você entender o assunto? Mentira, 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 mentira. Não, porque como, cara? Você não entende o assunto, você não procurou saber do assunto, você não procurou os fatos. E aí então eu entrei e tal, fui entrando, fui começando a assistir um vídeo, assisti outro. Comparei os vídeos com os vídeos refutando aquele assunto, olhando pessoas que refutam o assunto da Terra plana, então fui assistir essas refutações, fui assistir os vídeos e fui assistir documentários, li artigos imensos que as pessoas passavam para ler. Dentro dessas refutações, é importante ressaltar que é muito bem respaldado pela Bíblia esse assunto, é muito bem, muito bem. Isso é uma coisa que futuramente talvez a gente tenha entrando aqui assunto em alguns textos que vai relatar, mas
sim, é muito bem respaldado pela Bíblia. Tem muitas, não é pouca, não é um versículo aqui e outro lá na China. São muitos versículos que te dá esse respaldo sobre a terra, te dá essa orientação sobre a terra. Então, então eu cheguei a uma conclusão depois de... Eu não comecei hoje, não foi ontem, não falaram para mim ontem de terra plana, eu entrei no assunto e estou aqui. Eu estou nessa há uns 5 anos. Hoje sim, oficialmente é o meu primeiro vídeo. Mas há 5 anos eu deixei de ser um globalista e passei a ser um terraplanista. Esse termo não te salva, esse termo não gera salvação. Eu acreditar na terra plana vai mudar meu dia amanhã, eu vou acordar em casa tomando água de coco e sei lá, Deus vai mudar minha vida porque eu acreditei na terra plana? Não. Não. Todos de fato, do mesmo fato que também o tempo que você vem acreditando na Terra um globo, também não te fez muita diferença. De fato também não vai talvez mudar o teu dia amanhã. Mas a questão é o seguinte, que é o quanto a gente acredita no Criador, o quanto a gente dá credibilidade à Bíblia. Veja que a Bíblia está relatando coisas mais de 2000 anos atrás. A Bíblia relata coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Então, quanto você dá credibilidade àquilo que está na Bíblia ou àquilo que a ciência moderna diz, o que eles dizem? Dentro dessa história eu me lembrei do contexto que eu estava falando, que eles disseram, Jesus disse que as estrelas cairiam na terra, lá para o final dos tempos, né? Quando estivesse próximo do fim. Assim a pergunta que eu faço, será que Jesus errou? Será que Jesus se equivocou, ele se enganou com aquilo que ele falou para os seus discípulos, para os apóstolos? Porque ele chegou, será que a pessoa que fez isso, o Criador, Jesus Cristo, a Bíblia também relata que ele estava no começo da criação. Ele era o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Assim, será que ele se enganou com aquilo que ele fez? Pode uma pessoa fazer uma coisa e ele não saber sobre o assunto daquilo que ele falou? Eu faço um bolo, eu não sei a quantidade de açúcar que eu coloquei, eu não sei a quantidade de massa, a quantidade de leite. Pode uma pessoa chegar e deduzir que é desse jeito, sendo eu que fiz aquilo? Então, será que Jesus se enganou nesse assunto quando ele falou que as estrelas cairiam na Terra? Ou será que você prefere acreditar na ciência moderna que diz que a Terra é um globo e que o Sol é a estrela mais próxima da gente e que dentro do Sol caberia em torno de 1000 planetas Terra? Ou seja, a ciência diz que o Sol é enorme. Agora, o Sol é uma estrela, que a ciência diz. Ok? Então, é possível um Sol desse que cabe por faixa etária de 1000 planetas Terra, é possível uma estrela dessa cair na Terra? Ou seja, na prática, era mais fácil a Terra cair na estrela, mas a estrela caindo na Terra, eu acho que esmagava a Terra total, né? Mas Jesus, olha como é interessante, Jesus diz, as estrelas cairão na Terra, ainda usa o plural, as estrelas. Então, ou você dá credibilidade à Bíblia, ou você dá credibilidade à ciência. Já te falei, não tenho problema com isso. Eu entendo que você aprendeu assim, foi doutrinado, também aprendi assim, fui doutrinado assim. A diferença, para mim, e talvez para você que está vendo esse vídeo aí, que está desacreditando, é porque um dia eu me permiti estudar sobre o assunto. Um dia eu permiti a observar, a olhar, dar uma olhada, uma analisada melhor na Bíblia, assim, nesses versículos e observar os dias de hoje. Então, pessoal, o primeiro vídeo fica por aqui. Obrigado aí. Se você gostou do assunto que eu trouxe aqui, se isso te interessa, se isso despertou em você uma curiosidade, peço que você estude sobre o assunto. Tem que dar uma olhada, tem que procurar entender um pouco sobre o assunto. E é isso aí, obrigado. E até a próxima. Tchau, pessoal.